Bom dia, boa tarde, boa noite, tudo bom com vocês do YouTube? É o seguinte, eu tô aqui fazendo esse react em live, obviamente, mas eu tava com a galera falando sobre músicas de trilhas sonoras de jogos da minha adolescência. E a gente começou a ficar ouvindo música do Need for Speed Underground 2 e do Most Wanted. Se você também jogava esses jogos, se você ama alguma música, pelo menos dessas duas trilhas sonoras, fala aí nos comentários do vídeo do YouTube, por favor. Let's go, para Bachira e o impacto da solidão no cérebro. Vamos dar uma aumentada porque eu amo a voz do Rafael, mas ele fala baixo. Meguro Bachira. Rafael, psicólogo, e eu também já tive um amigo imaginário. Hoje a reflexão é sobre Meguro Bachira. Tem spoiler de todo o anime de Blue Lock. Vamos lá. O fã do Zico. Além da habilidade de driblar muito bem e ser meio que um Ronaldinho ali entre os personagens de Blue Lock, Bachira é alguém extremamente motivado no que diz respeito ao futebol. Para mim é o personagem mais apaixonado pelo esporte no anime, pelo menos até onde eu vi, né, até agora. Ele é até agora, com certeza. Por esse esporte. Quando criança, ele já amava o futebol. Tudo para ele era isso. Identifiquei, viu? Absurdamente. O futebol era o motivo da sua alegria e realização. Agora, desde pequeno, Bachira demonstrava uma personalidade diferente das outras crianças. Ele era bem mais expressivo e excêntrico que os seus colegas. E não apenas isso, ele já jogava melhor que os outros alunos. Ele ficava tão na frente dos outros que acabou levando ele a se sentir sozinho. Olha só. Visto que as outras crianças meio que se afastaram dele. Elas não queriam muito interagir com ele, por causa do seu jeito diferente. Ele era bom demais. Atitudes, e também, obviamente, porque as crianças sempre perdiam pra ele. Ficava sem graça pra elas. E começaram a chamar ele de estranho e monstro. A sua mãe foi muito importante nesse aspecto, porque ela encorajava ele a ele ser... A mãe do Bachira era foda. Eu interior, era e não foda. abafar isso por causa das outras pessoas. Só que, inevitavelmente, o Bachira acaba ficando mais isolado, o que acaba criando um pequeno trauma nele. A fase da infância é um período que vai deixar marcas em toda a nossa vida. E não são apenas grandes traumas que causam impacto, mas sim também traumas mais sutis, que causam danos lentos e que vão acumulando ao longo da vida. E às vezes nem percebemos ele vindo, mas mesmo assim acaba afetando a gente profundamente. Às vezes eles são difíceis de perceber. Por exemplo, a ausência dos pais em momentos importantes podem estar causando uma dificuldade de você lidar com as relações no futuro. Eles podem aparecer como um sentimento geral de desconfiança ou desapego, um sentimento que se infiltra nos relacionamentos adultos, mesmo quando esses relacionamentos são com pessoas que não são prejudiciais. E às vezes o trauma mais sutil nem sempre é sobre o que aconteceu com a pessoa, meu Deus. é sobre também o que não aconteceu, como por exemplo, ser isolado, não ter amigos. No Bachira, esse boa tarde. gerou um comportamento nele de temer ficar sozinho, o que levou ele a criar uma espécie de amigo imaginário, que substituía coisas que as outras pessoas não faziam, como jogar bola com ele, já que as outras crianças não queriam fazer isso. Esse amigo imaginário ele apelidou de monstro. Poderia ser qualquer coisa ou qualquer representação, mas ele escolheu chamar ele assim. Talvez por causa que ele se via como um monstro, e aquilo era uma representação dele, ou aquilo era uma proteção. Podem ser vários motivos que o autor usou essa imagem. É difícil definir o que esse monstro representava pro Bachira. Parece lógico que as crianças que inventam amigos invisíveis possam ser solitárias ou ter problemas sociais. Mas os estudos não apoiam muito essas suposições. De fato, em comparação com aqueles que não os criam, as crianças com companheiros imaginários, amigos imaginários ou objetos personificados tendem a ser menos tímidas, se envolvem em mais risadas e sorrisos com os colegas e se saem melhor em tarefas que envolvem imaginar como alguém. Mano, essa cara do Bachira, velho. E o arrombado do Igarashi lá atrás. Olha essa bosta, velho. Pode pensar. Por exemplo, crianças mais velhas, filhos únicos e crianças que não assistem muito televisão são mais propensas a criar um amigo imaginário. Ou seja, isso provavelmente reflete a oportunidade. As crianças precisariam de tempo sozinhas para serem capazes de inventar amigos imaginários. Porém, apesar de ter esse amigo imaginário, a grande verdade é que o Bachira queria ter um amigo real, um amigo de verdade. Mas vamos chegar nessa parte. Um fato curioso é que as meninas são mais propensas a terem amigos imaginários. Geralmente elas criam amigos imaginários que elas possam cuidar. Elas conseguem ser cuidadoras e professoras também. Enquanto os meninos costumam criar amigos imaginários mais fortes, poderosos, como se eles espelhassem nele, que é o caso do Bachira. O monstro era a minha teoria. Hora, né? A arte dele eu acho muito... Se alguém me perguntasse, tipo, o Jack falaria Frost, isso. Ele dava muitos conselhos. Ainda hoje, né? Ele até me ajuda aqui nos roteiros do canal. Amigos imaginários podem ser uma fonte de conforto
certo quando uma criança está passando por dificuldades. Existem muitos estudos de caso de crianças inventando amigos imaginários para ajudá-los a lidar com experiências traumáticas. Um estudo baseado em entrevistas com estudantes do ensino médio com alto Eu já vi isso em algum outro anime, mas eu não lembro qual. Descobriu que ter um companheiro imaginário estava associado a melhores estratégias de enfrentamento, porém uma maior dificuldade em se relacionar socialmente. A mãe do Bashira fala, né? A coisa que você está tentando acreditar é algo efêmero, mas importante. Como o Bashira tinha dificuldade de fazer amigos pelo seu jeito diferente, pelas suas habilidades, ele cria essa amizade para ajudar a motivar ele. E esse amigo imaginário de alguma forma dá mais força pra ele e o ajuda a atingir objetivos. Como eu falo aqui no canal, a gente é muito a história que a gente conta pra si mesmo. E os nossos pensamentos alteram o nosso emocional e o nosso fisiológico. Grande parte dos estudos nas últimas décadas mostra que os amigos imaginários ajudam as crianças pequenas a aprender sobre o seu ambiente, se dar bem com os outros e resolver problemas. Esses amigos inventados. Agora eu me pergunto, será que eu queria ter um amigo imaginário? Como uma mudança na família, o nascimento de um irmão, um divórcio e fazer novos amigos. Basicamente, amigos imaginários são úteis para lidar com situações desconfortáveis, como uma saída para sentimentos que eles não entendem ou não podem expressar, ou também como uma desculpa para comportamentos mais destrutivos. Um outro ponto deles também é que geralmente as crianças sabem que aquele amigo é imaginário, que não é real de fato. Acredito que o Bashira também sabe, eu acho. Bashira, após ficar mais velho, continua jogando com o monstro. Ele continuava muito melhor que as crianças da sua idade no futebol. Então ele conhece o jogador Noel Noah, o melhor jogador do mundo no universo de Blue Lock. Melhor que o Messi e o Ronaldo, inclusive. E o Bashira queria jogar igual a ele, com aquela mesma paixão. Bashira queria encontrar alguém que gostasse de futebol igual a ele. Ele não queria estar sozinho nessa. Percebe que mais uma vez era algo relacionado a ele não estar sozinho na vida? Ele queria jogar ao lado de uma pessoa que tinha a mesma paixão que ele no futebol. E quando ele conhece o Izagi, ele vê como alguém que era de fato apaixonado pelo futebol igual a ele. E é nesse ambiente de Blue Lock que ele acaba confrontando mais ainda. E surge o primeiro crush gay, o primeiro chip gay de Blue Lock. Porém, ele acaba fazendo novas amizades. Uma delas é essa amizade com o Izagi, que de novo dá muito significado pra ele. Mas não apenas ele. Outros como o Shigiri, o Kunigami, acabam se tornando amigos dele também. Então os amigos que ele não tinha na infância, ele passa a ter agora. Porém, ele continua lidando com a presença do monstro. Ou seja, de alguma forma, ele se sentia sozinho ainda. E esse é um ponto importante, porque a solidão é uma das coisas que mais impactam a gente. Ela é uma das coisas que mais afetam a nossa saúde no geral. Gostemos ou não, somos mamíferos sociais. Precisamos interagir uns com os outros. Precisamos pra caramba. Sociedade, tendemos a nos organizar em comunidades. A solidão, outro termo para isolamento social, não é novidade. Autores escrevem... Vou até dar um exemplo aqui da minha própria vida, né? Eu morei em Brasília por 10 anos. E Brasília é uma cidade onde meio que as pessoas se isolam bastante no seu canto, tá? Opa, Isa, obrigado pelo resub. Tipo, a amizade de ir pra casa do outro, de visitar e tudo mais, passar tempo junto, fisicamente, não é muito dessas coisas. E eu sempre achei que eu sempre me achei uma pessoa meio que antissocial por natureza, tá? Por conta de todo o bullying que eu passei desde a minha infância, por causa da minha deficiência física, pelo fato de eu ser extremamente nerdola, de gostar de estudar e tudo mais, de eu ser diferente das outras crianças e adolescentes ao meu redor. E eu achava isso normal, tá? Achava isso mega, hiper, ultra normal. Não é à toa que eu era... Tipo, como a cidade aqui é minúscula, né? A cidade onde eu moro hoje, de Volta, Angical, tem 14 mil habitantes. Tinha até as tiazinhas da fofoca e tudo mais. E ficava falando, nossa... mas o neto de seu Zé é diferente, né? Ele é todo estranho, E durante essa minha adolescência, pela fase revoltada e tudo mais, conflito emocional, hormônio e tudo mais, eu me tornei mais antissocial ainda, né? Mais isolado ainda no mundo. E eu andava nas ruas com a cara fechada porque eu achava que todo mundo não ia com a minha cara. Passei 10 anos morando longe. A última vez que eu tinha vindo aqui pra visitar foi em 2015. Toda vez que eu queria visitar parente, minha mãe ia lá me visitar, meu irmão ia me visitar e tudo mais. Tá ligado? E aí eu decidi voltar pra cá. Nisso, eu voltei a fazer tratamento pra cuidar da minha própria saúde. E meu ortopedista recomendou, ó, você tem que fazer caminhada e você tem que fazer fisioterapia também. E aí bateu aquele nervoso, né? Pô, tenho que fazer caminhada. Eu não queria sair pra fazer caminhada, por causa de todo esse meu histórico, né? De não ter muitas boas relações e tudo mais com as outras pessoas. Quando eu comecei a sair de casa para fazer caminhada
eu comecei a encontrar o pessoal que eu conhecia na época, né? E aí todo mundo falando comigo, Moreno, como é que você tá? Tudo bom? Fico feliz que você voltou pra aqui e tudo mais. A quantidade de gente que eu achava que não ia com a minha cara na adolescência, que veio conversar comigo, que veio trocar ideia comigo durante essas minhas caminhadas, velho, me deu um boost de confiança gigantesco, tá ligado? E só o simples fato de eu sair de casa pra caminhar e ver gente ajudou demais o meu psicológico a ficar mais estável, tá ligado? Isso que o Rafael tá falando é a mais pura verdade, porque aconteceu comigo em 2023 agora. Não é nem meme. Sobre isso há séculos, mas é muito mais do que uma fonte de inspiração para artes. Solidão é um mecanismo biológico que leva as pessoas a encontrar a interação social que lhes falta e precisam. Para o Bashir, não faria sentido ele ficar sozinho o tempo inteiro. Ele joga futebol. O cérebro empurra um indivíduo solitário para que ele busque interação, porque, novamente, somos mamíferos sociais. Precisamos de companhia porque nossos ancestrais pré-históricos precisavam desesperadamente de companhia para sobreviver. A presença de outros seres humanos garantiu proteção e apoio, tanto para si mesmos quanto para seus descendentes. E nossos cérebros ainda pensam que precisamos estar cercados de outras pessoas para sobrevivermos. O que faz sentido de um ponto de vista, mas não faz de outro. Não somos mais dependentes dos outros como antes. Não em tudo, obviamente. Pesquisadores descobriram que o isolamento social afeta a ativação de neurônios dopaminérgicos e serotoninérgicos, que são fundamentais para o nosso bem-estar emocional. O pesquisador Matthew Gillians e seus colegas descobriram que os neurônios dopaminérgicos em uma região do cérebro chamada de núcleo dorsal da RAF foram ativados em resposta ao isolamento social agudo e desencadearam a motivação para procurar e se envolver novamente em interações sociais. Então o sentimento que o Bashir sofre de solidão é algo biológico. O que foi que eu acabei de falar, gente? Sentir isso não necessariamente significa... Eu juro que eu não tinha visto o vídeo antes. Eu juro por Deus. E desenvolver relacionamentos saudáveis com os outros. E com nós mesmos também. Bashir precisava encontrar uma maneira de aproveitar sozinho, que era algo que ele tinha dificuldade de fazer. Ele tinha que encontrar o seu próprio caminho. Embora a solidão seja considerada um sentimento negativo, a ciência mostra que na verdade é um sentimento que impulsiona a gente a não se colocar em desvantagem. É igual quando você sente dor física. Se algo tá te machucando, é enviado uma dor pra você entender que tem algo errado. Com a solidão, é algo semelhante. Assim, a solidão não pode nos matar por si só, mas se não for mitigada, pode desencadear ansiedade, depressão e estresse, que vão levar pessoas a uma vida mais infeliz. Então a solidão é uma mensagem do cérebro para a gente procurar mais conexão. Mas é sempre importante procurar o seu próprio caminho também. Eu não tinha interpretado desse jeito o conceito de solidão. A pessoa que você tem algum controle de fato é você mesmo. Esperar sempre pelos outros é um caminho bem complicado. Afinal, cada um tem sua própria vida. O arco ali do jogo contra o time do Izag ajuda o Bashir a se conhecer melhor. Ele passa a entender que não precisava de outra pessoa pra dar significado à vida dele. Ele já gostava do futebol e ele era mais do que suficiente pra isso. E é nesse momento justamente que ele se desprende do monstro. É uma poderosa mensagem do seu desprendimento. E esse despertar dele me pegou muito de surpresa. A forma como foi o despertar. Eu tinha certeza que ele ia despertar, mas de outra forma. E o mais curioso é que ele percebe que com isso, a amizade dele com o Izag poderia melhorar ainda mais, sem que ele precisasse depositar toda a sua vida naquilo. Da próxima vez que você se sentir solitário, pense no seu núcleo dorsal da RAF. Os neurônios estão apenas tentando te ajudar. Ouça eles. Encontre suas interações sociais e dê a esses neurônios uma pausa. Bashir começa a ir apenas com sua voz guiando o seu caminho. Ele não precisava mais da validação de outras pessoas. O monstro ajudava ele, mas ao mesmo tempo fazia ele perder o contato consigo mesmo. E aí é meio que ele se torna o seu próprio monstro. Ele se desgarra dessa necessidade de ter que estar jogando baseado em uma imagem de alguém específico. A solidão é uma questão complexa. Há muitas razões pelas quais nos sentimos sozinhos, mas também há muitas maneiras de lutar contra isso. A solidão pode ser uma epidemia, mas você não precisa ser vítima dela. Ter pessoas ao redor vai ajudar bastante a gente na nossa própria jornada. Mas como o Bashir diz, essas pessoas vão ajudar muito a gente na nossa jornada. Porém, no final, a única pessoa que de fato pode te salvar é você mesmo. Curta, se inscreva e compartilhe. É apenas o começo. É impressionante como o senhor Rafael Bezerra não erra. Ele simplesmente não erra. É um vídeo bom atrás do outro. Não tem vídeo mais ou menos quando se trata desse homem. Esse homem é incrível. Ele... Eu acho que o simples fato... Eu acho que o fato que me faz gostar tanto dos vídeos dele é o fato de que ele pensa na personalidade do personagem. Ele aborda, ele fala sobre a mente dos personagens, sabe?
E é algo que eu sempre gosto de dar atenção. Eu sempre falo nos meus reacts, pra quem assiste os meus reacts de anime, séries, filmes e tudo mais, eu sempre tô comentando do caráter do personagem, da personalidade do personagem, das interações entre os personagens e como essas interações, elas desenvolvem eles, sabe? O meu foco na história, ainda mais em anime, não é a lutinha. Uma lutinha aqui ou outra é maneira? Mas meus pontos favoritos das histórias são os caráteres, são as personalidades, são as evoluções das pessoas, sabe? Por isso que eu gosto tanto de One Piece, por isso que eu gosto demais desses arcos recentes de Boku no Hero, por causa do desenvolvimento e evolução do Bakugou, agora do Endeavor, tá ligado? Eu gosto muito disso, por mais que eu não seja fã, lembrando, por mais que eu não seja fã desses personagens, eu adoro como essa construção tá sendo feita ao longo da história. Tem vários vilões do mundo de One Piece que eu penso a mesma forma, tá ligado? Eu odeio o Doflamingo pra caramba, mas eu adoro a forma como é abordada a mente dele, o passado dele, a evolução de caráter, a forma como o mundo e as pessoas fazem ele evoluir para se tornar esse demônio que ele é, sabe? E aí, nossa, viu o Rafael fazendo esses vídeos, tocando em assuntos importantes, abordando esses personagens, tipo, mostrando pra galera que é jovem, que tá aprendendo sobre a vida ainda, que dá pra aprender muita coisa importante sobre a vida de verdade através de anime. Tá ligado? E esse é o meu ponto. Ele mostra que dá pra você aprender muita coisa importante do nosso dia a dia vendo o roteiro, analisando o caráter e evolução de personagem de anime. E eu sempre falo isso. Dá pra aprender muita coisa incrível se você abrir a sua mente pra perceber a mensagem que o roteiro quer te passar. Enfim, povo, você que tá no YouTube, obrigado pela sua companhia. Até o próximo vídeo e eu fui, tchau, tchau.